Aqui agora há pouco, comunista de iPhone 17 disse que tudo isso que aconteceu, da roubalheira aos aposentados, é fruto de uma engenharia do governo anterior, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. E querem convencer o Brasil. Aí usam um vídeo do presidente Bolsonaro falando aqui, ó, tem fraude sim, tem que enfrentar. Agora, sabe qual é a diferença entre um governo de corruptos e de um governo que enfrenta corruptos? Tá aqui. Nós tivemos a medida provisória 871 de 2019, MP antifraude. Qual foi a mobilização da CONTAG e dos aloprados de esquerda contra a MP 871? Discursos inflamados no plenário da Câmara dos Deputados, que na próxima audiência nós vamos colocar aqui para aumentar um pouco a audiência da CPI. Botar no painel para todo mundo ver. Contra essa MP. Primeira e única medida em 30 anos que atacou fraudes no INSS. Revalidação anual de autorização de desconto associativo. Quem impôs isso foi o governo Bolsonaro. Portanto, o governo Bolsonaro não prevaricou. Agora, Vossa Senhoria vem aqui e diz, alertei o ministro da Previdência, fez o quê? Nada. Alertei o Fidelis, fez o quê? Nada também. Efetivamente, não estou dizendo que não fez nada no sentido de dizer, olha, isso é grave, isso tem que ser visto, tem que ser observado. Palavras ao vento não resolve nada. Agora, fizeram sim. Anularam o processo, a determinação do decreto e da instrução normativa do governo Bolsonaro, que dizia o seguinte, recebida a lista, essa lista tem que passar antes pela autarquia INSS. Agora, os fraudadores ou os apoiadores da fraude, aqueles que se associaram à fraude, o governo de esquerda vai dizer, não tem que fazer mais nada disso não. Mande direto para a Dataprev e desconto já. Se associaram ao crime, senhores. Vai vendo, Brasil, se associaram ao crime, mas o método deles é acuse o outro daquilo que esse governo faz. Minhas senhoras e meus senhores que nos acompanham neste momento, fiscalização e suspensão de ACTs, teve alguma no governo do PT? Não teve. No do governo Bolsonaro teve. Em 2019, 4 ACTs suspensos ou cancelados. Em 2020, 1 ACT cancelado. Em 2023, suspensão de mais 4 ACTs. 2022. Então, assim, eles acusam daquilo que fazem. Aí, diante das denúncias que Vossa Senhoria, senhora Tônia fez, diante do que a CGU fez, diante do que o Ministério Público Federal fez, e o que fizeram? Pediram que fossem suspensos os pagamentos, os descontos. O que fizeram os aloprados associados a esse crime, a essa organização criminosa? E eu finalizo. Recurso para que não impedisse o desconto. Quando conseguiram uma decisão judicial, o TCU mandou parar, recorreram. Quando conseguiram uma decisão para manter os descontos, comemoraram, celebraram. Não foi Lula que acabou com os descontos associativos, não. Quem determinou o fim dos descontos foi o Poder Judiciário. E quem acabou com essa sangria, repito, foi a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal, sobretudo o trabalho da Polícia Federal. É preciso dar nomes a quem fraudou, quem se beneficiou e quem se associou a essa roubalheira apoiando quem fraudava. O governo Bolsonaro, na visão do comunista de iPhone 17, foi quem desenhou toda essa arquitetura para favorecer CONTAG, para favorecer Sindinap, do irmão do presidente Lula, para favorecer os descontos associativos. Senhora Tônia Galete, eu confesso a Vossa Senhoria que o depoimento de Vossa Senhoria a essa comissão, no mínimo, é um depoimento que põe em dúvida a comissão. Porque boa parte dos depoentes que vêm aqui adotam uma postura diferente da postura que Vossa Senhoria adotou, expondo alguns pontos, não enfrentando outros, não conseguindo esclarecer algumas questões que envolvem, inclusive, familiares. Mas penso que, de modo geral, a fala de Vossa Senhoria
vai na direção de alguém que está atuando como testemunha no ambiente desta CPMI no dia de hoje. E essa comissão não pode errar o alvo. Não podemos atacar o carteiro, não podemos atacar o mensageiro. Alerta feito por Vossa Senhoria. A senhora disse que denunciou o escândalo dos descontos. Disse que teriam tomado algumas medidas. E eu pergunto, quem o mensageiro diz que meteu a mão no dinheiro dos aposentados no Brasil? Olha, eu não sou órgão de fiscalização, né? Não tenho poder de polícia, nem nada parecido. O que eu fiz foi alertar sobre algo que estávamos vivendo na prática e na ponta, com os aposentados e pensionistas sendo desfiliados do sindicato, filiados em outro, sem terem dado nenhuma autorização. E foi isso que nós alertamos, e também estávamos vendo o crescimento abrupto, como passou naquele gráfico anterior. Então foi esse o nosso alerta. Olha, tem coisa errada, vamos olhar. A senhora alertou o ex-ministro Lupe? Sim. Alertou o Steffanotto? Eu acho que quando eu falei em junho, quando eu fiz o alerta oficial, o Steffanotto não estava, ele não era. Foi alertado? O Fidelis sim. Quais foram as medidas adotadas efetivamente pelo ministro da Previdência ou pelo Fidelis? Então, o ministro da Previdência, na oportunidade, deu a ordem lá na própria reunião do CNPS para que eles levantassem todos os dados e todas as informações para que fossem feitas as apurações. A senhora... Isso foi falado na reunião. A senhora conhece o sistema por dentro. É parte de uma estrutura sindical há décadas e, pelo que o relator apresentou aqui, mais parece um negócio de família. E, de forma objetiva, seria possível determinar como se deu o milagre da multiplicação nesse campo, especialmente, que nós verificamos aqui no painel hoje? De que maneira essas associações, de uma hora para outra, apareceram com milhares e milhões de associados, incluindo o próprio Sindinap? O Sindinap não fraudou. Ele sai, num primeiro momento, de 20 milhões de contribuições para, 2 anos depois, 155 milhões de reais em arrecadação. Ele tinha 100 e poucos mil sócios, como foi mostrado, e ele mais que dobra a quantidade de sócios, crescendo a uma média de 4% ao mês. E ele também aumenta bastante o valor da mensalidade, de maneira que esse valor também é expressivo nesse aumento. O Sindinap aumentou o seu público de aposentados a partir especialmente de uma parceria que fez com o BMG. Sim. Como funcionou essa parceria com o BMG? O BMG era o captador, aliciador de associados a partir do consignado? Ou teria outro método? Não. Como eu expliquei antes, Excelência, o aposentado, o pensionista ou o idoso, ele se dirigia às lojas, né, os pontos de venda lá do BMG, e era ofertado a ele que se associasse. Em nenhum momento o sindicato vinculava ou obrigava, aliás, de modo algum, que o BMG fizesse qualquer tramóia para fazer sócio. Eu vou melhorar a pergunta. Depois de ser questionada pelo relator, quando falou da esquina da vida do Sindinap, que a esquina da vida do Sindinap foi o acordo com o BMG, a senhora disse, isso foi planejado. Não foi algo assim, eu encontrei sem querer o BMG, fralda aí para fazer sócio. Sim. Não é nada disso, foi estruturado, foi planejado. Bom, então vamos lá. Os descontos passaram, repito, de 23 milhões em 2020 para 154,7 milhões em 2024. Aqui nós temos o milagre da multiplicação. Não. Uma alta de 564%. Repito, como o crescimento dos associados foi estruturado? A senhora disse, eu não estou colocando palavras minhas, estou usando palavras de Vossa Senhoria. Foi planejado, foi organizado. Não, mas o crescimento, Excelência, a gente tinha poucos, o sindicato tinha poucos sócios, estava perdendo sócios, conforme o gráfico mostrou.
E o sindicato fez uma reunião de diretoria, várias reuniões. Olha, a gente precisa voltar a crescer o número de sócios, precisa voltar a fazer sócios. Vamos procurar parcerias para conseguir fazer esses sócios. Bom, é nesse sentido que eu disse que foi pensado e estruturado, que não foi algo aleatório. A senhora já disse aqui, contrariando uma informação do relator, reportando relatório da CGU do governo Lula. Disse textualmente que a CGU mentiu, fraudou dados. Não, se eles fraudaram, eu não sei. Bom, eu disse que eu não concordo com os dados que estão lá, que eu não reconheço. Reproduz a verdade ou foram fraudados? Não, mas não sou eu que estou falando. Ou a CGU do Lula está mentindo? Não sou eu que estou falando. Bom, então vamos em frente. É que essa é a 18ª reunião que nós temos aqui. E há 18 reuniões eu escutei da senhora, do representante do Partido dos Trabalhadores. A senhora veio aqui e está repetindo a mesma narrativa que nós ouvimos aqui, a exaustão. E uma narrativa que não tem amparo na realidade. Eu estava ali ouvindo agora e fiz aqui uma consulta no Google e outra no chat GPT. Tem alguma notícia, a pergunta que eu fiz, e desafio a quem está em casa ouvir, sobre denúncia de desconto associativo no período de 2019 a 2022? Não há. Mas há uma narrativa do PT recorrente. A senhora é, de acordo com o seu currículo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana, Mackenzie, especialista em Direito Constitucional, enfim, graduada pela Faculdade de Direito, pós-doutorada, professora da universidade. Então, a senhora, mais do que ninguém, não pode desconhecer a lei. E a senhora fez uma afirmação aqui que me chamou a atenção. A senhora afirmou que desde 2019... a senhora denuncia o fato de que há desvios ou fraude em descontos associativos. Mas a senhora foi membro do Conselho da Previdência desde 2021. E antes de vir para cá, eu fui lá para o meu gabinete para consultar as atas. E a senhora em nenhum momento falou a respeito desse tema, em mais de 9 reuniões. A senhora não falou. A senhora prevaricou? Não, né? Bom, mas a senhora teve a oportunidade de falar de 2021 a 2022 como membro representando os aposentados nesse conselho. É que eu achava que o ambiente adequado para fazer isso era direto no INSS e não no CNPS. A senhora falou no INSS? Sim. E a senhora tem prova de falar no INSS? Não tenho como provar, não tenho ata dessas reuniões no INSS. Mas me desculpe, a senhora como advogada, a senhora sabe que o que a senhora falou aqui é muito sério. Sim. E se a senhora não falou no conselho, e a senhora como representante dos aposentados no Conselho de Previdência, a senhora se omitiu e foi ao INSS falar, mas não documentou a sua fala, a senhora há de convir que eu posso presumir que a senhora ou está fazendo uma fofoca, ou a senhora está fazendo uma afirmação sem base em fatos. A senhora precisaria ter um documento que comprovasse essa denúncia que é grave. A senhora concorda comigo como professora de Direito? O que eu fiz foi levar a notícia de que eu tinha conhecimento de que aposentados estavam sendo filiados a entidades sem terem feito essas filiações. E isso precisava ser investigado. Bom, me parece que a senhora só sentiu que o ambiente era adequado no Conselho quando mudou o governo em julho de 2023. A senhora se achou confortável para fazer a denúncia que a senhora passou 2 anos sem fazer, num ambiente que a senhora acaba de afirmar que não é o adequado. Foi isso? Como não é o adequado? A senhora me disse, a senhora me respondeu que não fez a denúncia, né, enquanto conselheira, porque não era o ambiente adequado e levou sem nenhuma formalização o INSS. Mas em julho de 2023 a senhora fez a denúncia nesse ambiente, que a senhora acaba de afirmar que não é adequado. Foi que houve? Não é isso. Eu achava que o ambiente adequado, que levaria a sério o que eu estava falando, ou que investigaria, que plantaria as coisas necessárias, era o INSS, não o Conselho. Eu não achava que era o Conselho que tinha que fazer algo, porque de fato quem toma as medidas é o próprio INSS. Bom, a senhora me desculpe, mas está muito frágil a sua fala, já que são 2 anos de omissão, pelo menos. Uma outra coisa que a senhora, que me chamou a atenção aqui, foi que a senhora afirmou aí, eu vi atentamente, que a senhora é contra descontos associativos agora, nesse momento, em função do que olhou no passado, é contra esses descontos associativos e foi favorável ou é favorável à validação do cadastro na época, desde que seja a partir de 3 anos. A senhora também é favorável ao pente fino que era feito
para verificar se existia fraude nos benefícios que eram dados na aposentadoria, por exemplo, auxílio doença, maternidade, pessoas que adoeciam e tinham que receber temporariamente, a cada 6 meses precisavam revalidar esse processo? A questão dos pentes finos é que normalmente cancelam-se centenas de benefícios que as pessoas ainda precisam estar recebendo. Mesmo com fraude? Não, às vezes sem fraude. A pergunta que eu fiz à senhora, se a senhora acha que é necessário se fazer um pente fino para verificar se há fraude? Sim, é necessário. Mas a senhora deu uma entrevista na contramão do que a senhora está afirmando, inclusive no site a explicação que eu do dei senhor Medeiros aqui. Tem uma entrevista ouvir. extensa da senhora contra a MP 871 e contra o pente fino e as ações que foram tomadas para tentar pôr fim à fraude ou uma parte da fraude que sempre existiu no INSS. A senhora também, desde 2000, foi fundado o Sindinap. E a senhora fala que só ouviu falar de problema de descontos associativos regulares em 2019. Bom, eu não sei onde a senhora estava, mas eu vou apresentar aqui à senhora. Contribuição compulsória de aposentados são descontados sem saber se em sindicatos faturam milhões. Isso aqui é de 2010. A senhora já estava como assessora jurídica do Sindinap. Tá. Globo, 2010. Ex-ministro Paulo Bernardo recebeu mais de 7 milhões de propina dos investigadores. Isso aqui sobre a tal da venda casada, consignado mais desconto associativo. Agora, mais recente, uma idosa descobriu que teve descontos indevidos do INSS após 30 anos no escândalo de fraude. Faz 30 anos que ela era associada sem saber. Então, eu sinto, sinceramente, está tendo que falar a respeito desses assuntos, porque a gente está aqui numa narrativa, a senhora corroborou. A senhora sentou-se aí e, ao invés de falar do seu sindicato, das ações que a senhora perpetrou, para o bem ou para o mal, que, como disse com propriedade Zé Trovão, a senhora tem a presunção de inocência, é constitucional, a senhora sentou-se aí para corroborar uma narrativa que não é verdadeira. Que não é verdadeira de maneira nenhuma. A fraude começou no Bolsonaro. Não é verdade. Já mostrei aqui para a senhora. Tá? Ele foi combatido no governo do Lula. Não é verdade. Foram as denúncias no site Metrópole que ocasionaram a abertura de um inquérito. Houve uma explosão em 2019. Por favor, o primeiro gráfico para mostrar a doutora Tônia aqui, para ela entender o que aconteceu. Pode ser que ela não tenha tido a capacidade de observar os dados. Olha, doutora. Aí, a explosão se deu justamente a partir de final de 22, 23, 24 é o ápice, e 25 só não estoura porque parou na metade. Tá? Aí, se você pegar os ACTs vigentes, da mesma maneira. Passa o próximo gráfico, por gentileza. A senhora falou aqui sobre a questão dos inquéritos, dos processos que a senhora advoga em nome do sindicato, e que na época de 2013, 2010, 2011 tinha muitos processos, foi o que ocasionou a vinda dos associados para o Sindinap. Na época, correções de URV ou coisa parecida, alguma coisa nesse sentido. Bom, a senhora está com 17 mil processos, como a senhora falou aqui, ouvi da senhora. Qual era o objeto principal desse processo? Qual era o principal assunto tratado nesse processo do Sindinap? São vários processos. Mas o principal? Esses que eu falo. Não, eu sou procuradora em diversos processos. Tá. Processos de revisão, fator previdenciário, recuperação do poder de compra, ações do teto, do artigo 29, de ICMS, Fundo de Garantia, tá bom. PISCO. Eu quero dizer à senhora que o principal assunto desse processo contra o Sindinap, que foram advogados, são associados querendo sair do processo. Em relação aos 16... Querendo sair da associação que eles não deram causa. São milhares de associados que ingressaram com a ação contra o Sindinap. Algumas dezenas de milhares, não foi só 17 mil, não. Aí, só para a senhora entender, em 2020, o governo do presidente Bolsonaro, em 2019, já foi dito aqui anteriormente, 4 associações foram desligadas em 2019, mais 4 em 2020, e uma foi suspensa. Não aconteceu nesse governo, que a senhora disse que tem afinidade, se sentiu à vontade de fazer a denúncia. 115 mil denúncias de desconto indevido em 2022, houve um aumento de 100%. Só que em 2024 teve 1,5 milhão de denúncias. É um número que salta os olhos, né? Passa para o último aí, por favor.
Aí vem um que eu queria que a senhora, por favor, pensasse a respeito disso. Eu acho que não sei se o relator falou a respeito, acho que sim, de uma maneira muito rápida. Solicitação de inclusão de desconto, não sou eu. Isso aqui é a CGU, que a senhora, inclusive, disse que está toda errada, né? 500 mil pedidos, ó. Só 72 mil, de fato, foram incluídos, 14%. Com desconto. Olha a briga entre associações para ver quem chega primeiro. 274 mil desses já tem outro desconto. O Sindicato estava brigando com outras entidades para conseguir colocar a associação na frente. Benefícios bloqueados, benefícios não ativos, são os mortos, né? E outros. Isso aí são tranches, ó, de 21 e 22, 2 períodos do governo Bolsonaro e 17 do governo do presidente Lula. Então, doutora Tônia, assim, com todo respeito à senhora, que a senhora merece, como qualquer pessoa que vem aqui, o que me chamou a atenção em especial, eu não vou entrar no mérito aqui da apresentação feita pelo relator, a senhora já respondeu, é o fato da senhora sentar-se aí e se sentir à vontade para corroborar uma falsa narrativa que o PT vem tentando estabelecer aqui há 18 reuniões. Por isso me chamou a atenção.